Eu tinha falado com você, Fernanda, quando você lançou Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, em agosto de 2018. Legal. E naquele período você já estava lidando com o Zonárida, porque as filmagens elas foram concluídas, né, em 2016, então imagino que já naquele período você estava lidando ali com a montagem do filme, né? Exatamente. Eu gravei o Zona Árida antes de finalizar o Histórias. Durante a finalização do Histórias, eu fui para lá, né? Eu tinha uma urgência de voltar para Mesa, para Arizona, exatamente 15 anos depois de eu ter ido. Então, para mim, eu tinha que ir em setembro de 2016, né? Eu queria estar lá para essa data de 15 anos de quando eu fui e também para ver os 15 anos do 11 de setembro, né? Eu achei que talvez fosse ter alguma coisa grande que eu queria também estar lá. Então eu fui, gravei o material do Zona Árida, voltei, finalizei o Histórias, aí lancei o Histórias no começo de 2017, e aí o Histórias foi um turbilhão, né? Eu acabei sendo bem engolida assim pelo Histórias, acabei viajando um monte com ele, divulgando muito filme. E aí eu fiquei editando Zona Árida nesses tempos entre, assim, né? Então, eu comecei a editar o Zona Árida no comecinho de 2017, aí eu parei um mês que eu fiquei divulgando e viajando com histórias, aí voltei, aí editava o Zona Árida, aí saía, voltava. Então, até por isso que o Zona Árida demorou um pouco para sair, assim, né? Porque teve esse tempo de terminar de divulgar o histórias, mas também porque eu queria dar uma decantada no material, sabe? Porque é isso, sou eu no filme, eu precisava de um certo distanciamento, quase consegui me ver como uma personagem, assim, sabe? Então, esquecer um pouco as imagens e aí voltar a editar. Então, foi nesse processo, assim, tudo meio misturado. Embora tenhamos aí 4 anos, né, até o último registro que você fez no Arizona, para agora, Uhum. você tem tá lançando o filme, acho que no momento mais adequado possível, né? Porque né, estamos debatendo aí as eleições lá fora, né? Mas eu me pergunto, Fernanda, quando você tinha 15 anos, você era essa adolescente vivendo lá em Mesa, Arizona, você tinha essa consciência, digamos, política daquele cenário em relação ao conservadorismo daquelas pessoas, até mesmo sendo uma pessoa latina, né, naquele ambiente, já naquele período dava para ter essa consciência ou foi algo é, que surgiu mesmo quando você pensou, quando você concebeu esse documentário? Então, acho que quando eu tinha 15 anos, apesar de eu vir de um contexto assim um pouco mais politizado, né, de uma esquerda de São Paulo, assim, quando eu cheguei lá eu não tive essa noção de onde eu estava, sabe? Eu acho que eu não percebia. Eu percebia que tinha alguma coisa estranha, né? Eu percebia várias coisas que compõem esse conservadorismo, né? Eu percebia isso em relação a mim, eu percebia isso com a relação com as armas. É uma cidade super religiosa, tem uma religiosidade muito grande, então tem bastante mórmon. Então eu sentia que tinha alguma coisa, né? Eu sabia, o que eu sabia quando eu fui lá, né, na cartinha que eu recebi da agência de intercâmbio, é que era a quinta maior população mórmon dos Estados Unidos. Eu falei, bom, tá, né? É uma cidade conservadora. Mas eu não sei se eu entendi o contexto político, sabe? De onde eu estava. Eu acho que eu só entendi isso mesmo, na verdade, quando eu descobri que era a cidade mais conservadora. Sim. E eu descobri isso porque o Vic, que era o host pai, né? Era o pai anfitrião da segunda família que me recebeu, porque eu tive que trocar de família. O pai da segunda família postou no Facebook esse estudo que foi feito, que considerava a Mesa a cidade mais conservadora. Ele postou isso em 2015 e ele postou isso com muito orgulho, né? Falando, gosto de pensar que eu contribuo para isso. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei, obviamente, né, decepcionada, decepcionada, mas não surpresa, Uhum. sabe assim? Sim. Porque, obviamente, né, é uma coisa que você fica, nossa, faz todo sentido. Foi meio isso, assim, sabe, a minha reação. Então, muita coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos fez sentido. E foi a partir dessa notícia que eu decidi fazer o documentário, na verdade.
Porque quando eu morei lá, eu fiz uma promessa para mim mesma de que eu não voltaria para esse lugar, né? Eu realmente falei, nunca mais quero voltar para esse lugar, não tenho interesse, não quero. E aí, quando eu vi essa notícia, eu entendi muitas coisas e falei, tá, vou voltar para fazer um filme, né? Eu voltei já com esse objetivo. Então, foi a partir de descobrir esse contexto político que eu ressignifiquei essa minha experiência e decidi voltar. E você apresenta muitos materiais de arquivo no sentido de fotografias pessoais. Você até exibiu um e-mail que foi enviado em 2001, né? Então, como foi rever esse material e também contatar todo esse pessoal que você ficou anos, né, sem dialogar, né, acredito. Esse contato com esse material foi muito estranho, porque depois que eu voltei, essa experiência foi uma coisa que eu meio que deixei de lado, assim, sabe? Vivi um ano nos Estados Unidos, vivi esse American Way of Life, voltei e acabou, voltei para minha vida real. E nunca mais pensei sobre isso. E aí, para o filme, eu tive que reler diário, achar fotos. Eu revisitei todo um período que para mim estava super esquecido. Tanto que tinha muita coisa que eu tinha esquecido mesmo. Assim, eu realmente não lembrava. Como a coisa da deportação, né? Que eu quase fui, enfim, eu quase fui deportada, tive que assinar aqueles documentos. Eu não lembrava. Eu realmente olhei aquilo e falei, gente... Assim, eu lembrava que aquilo tinha acontecido, né? Que a polícia tinha ido me buscar, tudo aquilo, mas eu não lembrava desse documento que eu tive que assinar, de todo esse contexto, de do que tinha acontecido. Então, eu tive que realmente reacessar esse momento, assim, né? E foi, por um lado, foi difícil, né? Não foi fácil, mas por outro foi meio libertador, assim, também, sabe? Quando você pega um evento da sua vida que você deixou guardado numa caixinha porque você não quer lidar com ele e de repente você tem que lidar. Eu acho que hoje, para mim, é muito mais tranquilo falar sobre como foi isso, tudo que aconteceu, todas essas coisas que a gente acaba meio introjetando, assim, né? Essa visão que tinham de mim, dessa mulher latina, né, que vem com esse machismo todo e que eu quase introjetei para mim como se eu fosse isso, né? Então, foi bem bom no fim, assim, o fim da experiência, né? E acho que por isso também que o filme demorou um pouco para ser montado, porque tinha muita coisa que eu tinha que ir lidando e entendendo o meu papel no filme também, né? O quanto disso eu botava no filme ou não, o quanto eu queria me expor ou não no filme. E aí, reencontrar as pessoas foi curioso, né? Assim, foi bem curioso, porque a segunda família com quem eu morei, eu tinha eles no Facebook, tanto é que eu descobri que a cidade era a cidade mais conservadora porque eu vi que postou no Facebook, então eu tinha eles no Facebook, eles de vez em quando me escreviam, perguntavam algumas coisas, mas eu não tinha mais nenhuma relação. E aí teve gente com quem eu falei só pro filme, né? Assim, que eu adicionei no Facebook, falei, oi, tudo bom? Estou voltando, vou fazer um filme, você topa participar. E a pessoa topou, né? Então foi muito engraçado, assim, revisitar também umas pessoas que estavam ali só pro filme, na verdade, né? Que dizem que lembram de mim, mas eu também não sei se lembram, porque elas também não dividem muito, né? Tem várias pessoas que não dividem nenhuma memória que elas tiveram comigo, assim, né? Tipo, sei, que legal, tô aqui para fazer um filme, né? Mas a família não, a família eu acho que, assim, com a família especificamente, essa segunda família, tinha um lance também de tentar entender. Eu acho que todo mundo, depois da eleição do Bolsonaro, depois da eleição do Trump, passou um pouco por isso, assim, de ter pessoas por quem você tem um certo carinho, que se revelaram ultraconservadoras, com discurso de ódio, né? E aí a minha relação com eles era um pouco essa, assim, né? Porque são pessoas que me acolheram quando eu precisei, são pessoas que são pessoas legais na vida. É um avô fofinho, ele é avô, cuida das crianças, tal. Ele foi super legal comigo, eles me receberam na casa deles, mas ao mesmo tempo eles são essas pessoas que têm 30 armas e que falam que o Obama era marxista e que agora são anti-máscara, né? Então eu acho que tinha também um pouco esse lugar de tentar entender isso, assim, né? Como você consegue ter uma relação com uma pessoa que é tão diferente, tão distante do que a gente acredita, né? E que para mim é essencial, né? Não é algo trivial, né? Que a gente discorda sobre um filme, né? A gente discorda sobre questões essenciais mesmo, né? Da vida. Então, acho que foi isso um pouco.
Imagino que até o impacto deve ter sido muito grande, porque geralmente se você, depois de 15 anos, sei lá, rever alguma pessoa que era muito querida no período do ensino médio, por exemplo, né? E às vezes você tem, na coleta de depoimentos, talvez aconteça aquela sensação, né, de que, nossa, essa pessoa parece que ficou parada no tempo em relação a certos pensamentos, né? Eu imagino que deve ter acontecido muito isso com você ali na coleta, né? Das declarações. Nossa, muito, muito, assim. Eu acho que com a Kristen, que era a irmã, foi o mais, assim, porque a gente era amiga, né? A gente era amiga naquela época e eu achava ela totalmente desajustada naquele lugar. A gente ia para as festas, bebia, parecia que ela não se encaixava. E quando eu voltei, ela estava completamente encaixada. Ela estava completamente reproduzindo aquele discurso, aquela vida e tudo, né? Então, acho que para mim o mais chocante foi ela mesmo. E, Fernando, você apontou muito sobre essa necessidade de ter um certo distanciamento em relação a esse material, né, que é tão particular. E isso a gente até vê pela escolha de uma narração em terceira pessoa. E até me pergunto, porque eu fiquei muito curioso, que você acredita como diretora de narração, na direção de narração, a Maeve Jenkins, que eu já entrevistei em algumas ocasiões. Então, Uhum. fale sobre esse papel que ela exerceu em relação a todo esse material, como que foi isso? A Maeve foi muito importante, assim, porque durante esse tempo todo, quando eu fui filmar, eu não sabia exatamente qual ia ser o meu papel no filme, né? Eu filmei aquelas cenas em que eu apareço, eu conversava com eles, mas eu não sabia se eu ia ter um off ou não. Eu realmente não sabia, assim, eu queria filmar tudo que eu tinha para filmar e depois entender. E aí eu fui entendendo que eu tinha que ter, que não tinha como, porque se eu não entrasse no filme, o filme ia ser um filme genérico sobre uma cidade conservadora. Aquelas pessoas não tinham uma ligação, né? A ligação das pessoas do filme sou eu, né? É a minha história. Eu voltei porque eu morei lá, né? Então eu tinha que aparecer de alguma forma. Sim. E eu entendi que o meu off era o conector da história, né? E durante muito tempo eu escrevi ele numa voz impessoal, assim, né? Falando para um espectador, e não nesse formato de hoje, que é esse formato de carta, né? Que tem essa diferença. Durante muito tempo eu trabalhei com esse off assim, falando para um espectador, e eu assistia ao filme e para mim faltava alguma coisa, assim, tinha alguma coisa que não encaixava. E aí eu até cheguei a gravar um off com a Maeve. Eu chamei a Maeve para dirigir o off, porque eu entendi que eu não conseguia me autodirigir. Né? Eu gravei várias vezes e eu falava, meu, eu não consigo, tipo, isso é muito difícil, assim, acho que depois de ter trabalhado com a Maeve, eu tenho um respeito ainda maior pelo trabalho do ator, assim, porque só fazendo voz é muito difícil, assim, eu percebi que eu repetia várias entonações, que eu não conseguia entrar no sentimento daquilo que eu tinha que passar. E aí eu tinha conhecido a Maeve já, a gente tem amigos em comum, a gente já, enfim, já tinha se encontrado, e eu sabia que ela tinha feito isso, né, para um curta, para o Guaxuma, para um outro filme. E aí eu falei com ela se ela toparia me dirigir. E aí ela super topou, assim, né? Acho que é algo que ela tá querendo fazer cada vez mais, né? Então ela super topou. A gente gravou uma primeira vez o off nessa voz impessoal, né? Eu falando pro espectador. E aí eu continuei achando que tinha alguma coisa, assim. A entonação tava legal, tudo, mas tinha alguma coisa no conteúdo do off. E aí quase no final da finalização do filme, eu decidi que o off era uma carta. Troquei tudo, trouxe a Maeve de novo e a gente ficou 3 dias enfurnada, assim, dentro de um estúdio, trabalhando nisso. E foi muito, muito rico, assim, para mim, estar do outro lado, né? Não estar dirigindo, estar sendo dirigida. E eu acho que a Maeve, ela conseguiu me fazer ver coisas do texto que nem eu via, sabe? Ela falava assim, ó, essa frase aqui você escreveu para tal pessoa. E eu falava, nossa, é mesmo. Sabe quando você dentro você não vê, né? E ela com aquele olhar de fora, muito sensível, né? A Maeve é uma atriz muito sensível, assim, ela consegue captar as coisas de uma forma impressionante. Ela me fez ver coisas no texto que eu não via antes e me fez acessar esses lugares, assim, foi surreal. E a gente gravou, a primeira vez que a gente gravou foi logo depois que o Bolsonaro tinha sido eleito. Logo depois, assim, o Bolsonaro foi eleito e ela veio para São Paulo, né, de Recife, para fazer o primeiro off. Então a gente ficou num mundo meio paralelo, assim, foi muito, muito uma experiência muito maluca. A gente entrava no estúdio, desligava o celular, ficava lá dentro
e viviam um outro mundo paralelo, assim, né? Muito imersas naquele texto, muito imersas naquele universo, quase que esquecia o terror da eleição do Bolsonaro, assim, sabe? Então foi isso, assim, a Maeve foi essencial, essencial, assim, acho que seria outro filme, outro off, outro tudo, se não fosse ela. E, Fernanda, qual a sua perspectiva em relação a essa reprodução que o Brasil meio que está fazendo do cenário político? Porque você sai desse filme do Arizona de 2016 e aí vem para esse Brasil de 2018 em que as coisas parecem ser reprisadas, né? E dentro de cenários de países tão diferentes, né? Então, o que você reflete em relação a o porquê do Brasil estar reprisando, né, esse cenário político e também conservador? Eu acho que assim, tem duas coisas, né? Por um lado, tem um poder econômico que os Estados Unidos exercem nos países da América Latina, né? A influência política e econômica que eles exercem aqui. Então, é óbvio que quando a gente tem um governo pouco interessado em soberania nacional, a gente acaba caindo nisso, né? Então, a gente teve alguns anos aí de governo Lula em que parecia que o Brasil era um país soberano, a gente tinha alguma relevância internacional politicamente, né? E agora a gente tem um governo completamente subalterno, assim, né? Completamente abaixo aí dos interesses dos Estados Unidos. Então, por um lado, tem esse poder que eles exercem, e por outro, tem algo que eu acho que a gente mesmo já introjetou assim na gente, né? Que é uma vontade de ser mais Estados Unidos, né? Tem um pouco esse mito de que a colonização nos Estados Unidos funcionou, que é um país que deu certo, né? E que se a gente for ver, tem muitos problemas, né? Não deu certo, a gente vê que tem muita desigualdade, muita pobreza, saúde pública inexistente, né? Enfim, é um país que tem vários problemas, mas a gente fica com essa impressão de que os Estados Unidos é esse país, né, das colônias que deu certo. Então a gente ficou olhando para eles como se a gente fosse mais parecido com eles seria melhor. É um mito que a gente acredita, né? A gente acabou acreditando e que eu acho que tem muito a ver com o cinema, né? Porque além de ser uma hegemonia política, econômica, é uma hegemonia cultural, né? O que a gente consome aqui no Brasil é cinema americano, basicamente, né? A gente sabe que os Estados Unidos, várias vezes, eles conseguem se manter ali no poder, mesmo quando eles estão passando por crises econômicas gigantescas, eles se mantêm no poder porque eles têm um controle cultural mesmo, né? A gente acha que o modo americano de ser, o capitalismo estadunidense é o modelo a seguir. Apesar deles terem crises gigantescas, né? Mesmo quando eles têm crises gigantescas, a gente continua acreditando que esse é o modelo único possível, né? Então, eu acho que o cinema americano tem um papel fundamental nessa nossa vontade de ser americano. Eu concordo. E, Fernanda, antes de finalizar, eu acessei essa madrugada que o Zonarida, vocês meio que desenvolveram uma plataforma, né, interativa do filme. Sim. Eu selecionei lá as opções e dei uma espiada. E achei bem bacana em relação aos pontos ali, né, de mesa que talvez eu conseguisse encontrar pessoas para, enfim, tirar dúvidas e tudo mais. Mas conte mais sobre essa plataforma para quem assistir ao filme tiver interesse também em acessá-la e onde encontrar tudo mais. Essa plataforma ela foi desenvolvida em 2018, né? Eu fiz uma residência no MIS, no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo. Eu fiz a residência Lab MIS durante um ano, que era para desenvolver justamente essa plataforma interativa. Então, o que é essa plataforma, né? Você entra no site zonaarida.com.br e tem um questionário, né? 9 perguntas que vão de clima, a orientação política, a sua idade, né, religião. E aí, com base nessas perguntas, a gente faz um roteirozinho de visita à mesa, né? Então, você entra em mesa, você tem um roteiro de visita e você pode acessar os lugares. A gente fez uma customização do mapa do Google Maps e você clica nos lugares, assiste um vídeo, conversa com pessoas, né? Elas respondem perguntas para você. E aí você consegue quase ter um pouco dessa noção do que é estar nesse lugar, né? E aí é muito interessante, assim, porque a gente fez o site em 2018, ele participou de uma exposição no MIS,
E aí agora ele vai participar de uma exposição na Central Galeria, uma exposição que abre dia 10, que é sábado, que tem curadoria do Diego Matos. Ele me convidou para participar com o site, então até por isso, assim, tudo foi casado, né? A gente vai lançar o filme e o site a gente vai lançar nessa exposição no dia 10. E é muito curioso que a gente esteja relançando o site, né? Lançando ele finalmente para o mundo, porque naquela ocasião de 2018 ele não foi para o mundo, ele só participou da exposição. Mas é muito curioso agora, né? Nesse momento em que a gente não pode sair de casa, não pode viajar, né? A gente tá proibido de entrar em alguns países aí, acho que nos Estados Unidos, a gente tá proibido de entrar na Europa, não sei se a gente tá nos Estados Unidos, mas acho que a gente tá. Então é muito curioso que a gente possa fazer essa visita online nesse momento, né? Assim, eu acho que é uma experiência interessante. E aí eu acho que é isso. Esse site ele tem uma visão um pouco mais impessoal, né? Eu não apareço no site. O site ele existe independente da minha história pessoal com esse lugar, né? Ele é um pouco, você vai lá e como se você fosse o visitante nesse lugar. E, Fernanda, me conte onde as pessoas podem assistir ao seu documentário. Ele estreia a partir de amanhã, né? Dia 8 de outubro, nas plataformas digitais, né? Ele estreia amanhã, ele tá no NetNow, Oi TV e Claro TV. Acho. Posso... Eu vou relacionar, então, eu acho que eu recebi o release, eu vou relacionar, então, num comentário junto com o site para as pessoas. Vê isso. É porque vai entrar agora em algumas e depois vai entrar em outras. Ok. Uhum. E aí, então eu não tenho certeza absoluta de onde entra amanhã, porque logo depois vai entrar em outras. Mas, por favor, reforça no comentário exatamente onde que vai estar direitinho. Pode deixar. Fernando, eu agradeço muito pela sua disponibilidade para ter essa conversa e desejo um sucesso aí com o lançamento do Zonari. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.